Existe uma coisa curiosa sobre a vida interior. Quase todo mundo percebe que a vida está desorganizada, mas pouca gente consegue saber como é que eu faço para deixar a minha vida organizada. A pessoa muda a agenda, muda o formato, troca de agenda, muda método, promete para si mesma, não, agora vai, a partir de segunda-feira eu vou ser uma pessoa organizada, minha vida interior vai ser melhor, eu vou ser uma pessoa mais pacífica, mais tranquila, menos ansiosa, mas depois de um tempo, mesmo com todas essas transformações, essas trocas de métodos, a sensação de vazio, de desordem, ela volta. E por que isso acontece? Muitas pessoas procuram ajustar a rotina e a vida de forma externa primeiro. Então, organizar armário, organizar agenda, né, física de papel ou no celular, mas não organiza o interno, a ordem interna. E isso precisa vir primeiro. Primeiro esse ajuste interno, para daí sim fazer sentido e a gente passar a organizar a parte interna. É sobre isso que eu quero falar hoje com você. Eu vou trazer 5 passos de como organizar a sua vida interior. O 5º passo é o mais difícil deles, mas fica até o final do vídeo que você vai entender. Se você ainda não me conhece, eu sou a Gessie Jolie, eu sou logoterapeuta, trabalho com terapia individual para que você se organize internamente as suas emoções, os seus pensamentos, e também trabalho com terapia de casal, para que o casal juntos consiga ter uma vida melhor, uma vida mais plena. Antes de eu entrar nos 5 passos que vão te ajudar, vão te dar um roteiro de como organizar a sua vida interior, eu quero trazer uma pergunta que ela é fundamental. Melhor ainda, mais importante ainda do que esses 5 passos, que é: por que eu vivo da forma como eu vivo? Qual é o sentido último da minha vida? Essa é a principal frase. Qual é o sentido último da minha vida? Por quê? Quando a gente sabe qual é o sentido último da nossa vida, ou por que a gente faz o que faz, começa a fazer sentido o organizar o dia a dia, o organizar a nossa parte interna para falar, tá, qual que é o meu principal objetivo de vida? A maioria das pessoas, ela organiza a vida de acordo com tarefas. Então, resolver problemas, cumprir compromissos, então ir no médico, cuidar de filho, coisas cotidianas, ou cuidar das responsabilidades, mas raramente ela para se perguntar qual que é o sentido último da vida dela. E quando essa pergunta não está clara, a vida vira apenas uma sequência de obrigações. Então eu cumpro e concluo, dou check na minha agenda, mas aquilo não faz um sentido interno. Essa é a desordem, porque muitas vezes a pessoa está fazendo o que é necessário, está cumprindo com o seu dever no trabalho, nos estudos, no cuidado com os filhos, no cuidado com a casa, mas mesmo ela cumprindo tudo isso, ela sente um vazio existencial, ela sente que a vida dela está numa desordem de emoções, numa desordem de pensamentos. Por quê? A vida não está fazendo sentido. Mesmo tendo ordem externa, essa ordem interna ela está fora do local, fora dessa pergunta que eu coloquei, qual é o sentido último da minha vida? Então a pessoa ela faz muita coisa, mas ela sente que está sempre correndo atrás de algum objetivo e não sabe exatamente o que é. Quando a gente responde qual é o sentido da minha vida, eu começo a colocar em ordem as minhas prioridades. Então, por exemplo, se o sentido último da minha vida é levar minha alma para o céu, eu vou seguir no meu cotidiano obrigações, vou conseguir no meu cotidiano com responsabilidades que me levem para esse lugar. Se há algo que não me leva para esse lugar, eu não vou pegar para mim, eu não vou fazer, eu não vou pegar aquilo como responsabilidade no meu dia a dia. Trazendo isso para a forma prática, tá bom, eu não sei exatamente qual é o sentido último da minha vida, mas eu quero no dia a dia descobrir isso, ou encontrar isso. Tá? Então eu vou trazer os 5 P's, que são os 5 passos para que eu consiga colocar em prática a ordem na minha vida. O primeiro P é planejamento. Planejamento ele não é algo que a gente vai ter engessado na vida, mas eu preciso ter minimamente um norte para onde eu vou, para não ficar reagindo ao que acontece no meu dia a dia. Senão eu acordo e vou lidando, apagando fogo, apagando incêndio, como a gente fala, e não me leva a lugar nenhum. Existe até uma passagem bíblica do Evangelho de Lucas que fala assim: quem de vós, se quiser edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular o preço e a verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la. Então, se eu quero construir uma casa, eu preciso do quê? De um planejamento. Um planejamento financeiro para ver se eu vou conseguir construir a casa, se eu vou ter dinheiro para o material, para os pedreiros que vão fazer a construção,
para eu terminar essa obra, porque eu não consigo dormir numa casa onde só tem o piso, por exemplo, sem teto, não vira igual aquela música, né? Não tinha teto, não tinha nada. E quando a gente vive uma vida sem planejamento nenhum, a gente vive num piso gelado, vive num piso que não nos traz acolhimento, não nos traz alegria, não nos traz um quentinho, né? Um piso gelado não nos traz isso. Esse quentinho, o que é? É o sentido. O sentido que eu tenho internamente dentro do meu coração, dentro da minha alma. Eu preciso desse planejamento. Então, primeiro ponto. Segundo ponto é previsão. Essa previsão, voltando para a frase que eu falei de organizar, de ter uma casa, se eu não tenho uma previsão da parte financeira que eu vou ter, se eu não tenho uma previsão de quando que eu posso fazer a mudança para essa casa nova, eu vivo de expectativas irreais. Eu estou até com uma paciente exatamente nesse ponto que ela falou, meu sonho de vida é ter minha casa própria, mas eu estou frustrada porque eu há anos tenho esse pensamento e eu não consegui minha casa própria. E aí quando eu perguntei para ela, tá, mas você fez uma previsão disso, do valor que você tem em caixa, do valor que você recebe no teu trabalho, para entender se você tem condições e em quanto tempo você tem condições de ter essa tua casa? Ela falou não. E aí é o ponto de frustração. Se eu não tenho um planejamento e se eu não tenho uma previsão, eu vou criar expectativas irreais. E aí eu não vou dar conta. Não vou dar conta de fazer o que precisa ser feito. A minha ansiedade ela vai ficar muito alta, porque se eu gerei uma expectativa eu me frustro. Então, e o tempo ele é limitado. O nosso tempo é limitado. Então, se eu tenho 24 horas no meu dia e eu preciso construir algo, eu preciso resolver algo que leve mais tempo do que as 24 horas, ou menos ainda, porque dentro dessas 24 horas a gente tem que dormir, eu não vou conseguir me organizar e vou me frustrar. Então, eu preciso entender que a vida ela tem fases e que eu preciso ter uma previsão. Então, primeiro P, planejamento, segundo P, de previsão. O terceiro ponto é a pontualidade. E a pontualidade a gente consegue trazer muito para o cotidiano. Então, se eu sou uma pessoa que sempre me atraso para os meus compromissos, ou se eu levo os meus filhos sempre atrasado para a escola, se eu não consigo cumprir com o que meu chefe me pede no meu dia a dia, eu não sou uma pessoa pontual. E não ser uma pessoa pontual gera dentro de nós uma falta de responsabilidade com a gente mesmo. Então, a gente começa a desconfiar de quem nós somos, ou de que nós somos capazes de fazer. Muitas pessoas desistem e acabam procrastinando porque não cumprem com o que é o básico, não cumprem com a pontualidade dos compromissos que assumiu. Então, esse é o terceiro ponto, precisa ser pontual. O quarto ponto é a prontidão. O que é a prontidão? É parar de procrastinar, parar de empurrar a vida, sempre se mostrando proativo a fazer. Então, se meu chefe me pede algo, eu tenho que estar em prontidão para fazer, para servir. Se meu filho me pede algo, eu tenho que estar de prontidão para servi-lo. É difícil porque tem dias que eu estou cansada, tem dias que minha bebê acorda, eu não consigo dar conta de dormir o suficiente. Como é que eu vou estar pronta para fazer as coisas? Tem que estar. A gente tem que estar pronto, mesmo que o nosso pronto não seja com energia 100%. Então, vão ter dias que a gente vai estar cansado. Nós estaremos cansadas e cansados. Mas com essa minha energia em 50%, o que eu consigo me propor a fazer? Isso é estar de prontidão. Seja uma conversa importante, uma decisão importante, uma mudança que você sabe que precisa acontecer. Então, você precisa ter essa atitude, essa prontidão. E aí, chegamos no quinto ponto que eu falei que é o mais difícil de todos, que é o P de paciência. Por que a gente tem que ter paciência? É uma ilusão a gente acreditar que tudo vai ficar lindo. Então, que a minha obra, a minha casa, eu coloquei lá naquele planejamento que eu vou construir minha casa. Então, eu fiz o planejamento para que minha casa ela fique pronta em 2 anos. Por quê? No segundo P de previsão, eu vi que eu tenho dinheiro suficiente para construir a obra em 2 anos. Então, muito bem, eu organizei isso. Só que aconteceu que choveu demais, a fundação da casa não pôde acontecer em 2 meses como estava previsto, levou 6 meses. Eu tive problemas com funcionários, com pedreiros que falaram que vinham, mas o filho ficou doente por 1 semana, ele não pôde aparecer para trabalhar, então ao invés de ele vir por 1 ano, ele teve que vir por 1 ano e 2 meses.
E as coisas elas vão acontecendo de forma, não da forma como a gente gostaria, como a gente planejou ou como a gente colocou na previsão. Por isso que uma previsão não é algo que realmente vai acontecer exatamente como a gente tinha colocado. Para isso a gente precisa de paciência. E na vida, na obra da nossa vida, que não necessariamente é uma casa, uma construção, mas um planejamento para o nosso cotidiano, não vai acontecer assim. Então, se eu me planejo para colocar em prática, ler um livro, e naquele dia que eu queria ler um livro, meu filho me chamou, ou ficou doente, ou meu chefe colocou mais trabalho do que o que eu gostaria, eu não consegui ler o livro. Eu vou ter que ter paciência, e paciência inclusive em recomeçar tudo de novo. Dieta é o que eu mais vejo no consultório das pessoas colocarem dieta e exercício físico, e que caminham juntos, né? Como algo assim, eu não consegui cumprir. E aí eu perdi minha paciência, não quis mais, eu larguei mão. Porque perder a paciência, se atentem muito a isso, perder a paciência não necessariamente é a pessoa que fica irada, que esbraveja. Perder a paciência é não aguardar com tranquilidade, não conseguir aguardar o tempo certo de cada coisa. Isso também é perder a paciência. Por mais que a pessoa seja uma pessoa super plena, ela pode não falar, não murmurar, mas ela não esperou o tempo certo de cada coisa. E quando isso acontece, quando eu perco a paciência, a minha vida ela fica desorganizada, porque eu não espero acontecer, eu largo as responsabilidades que eu deveria cumprir, então, pela falta de paciência, e tudo vira uma bagunça e a rotina ela sai do eixo de novo. E os problemas retornam, começam a aparecer. Por isso que a paciência, um dos pontos da paciência é a capacidade de recomeçar. A maturidade ela está nesse lugar. É em nunca perder a ordem e sempre voltar a ela. Mesmo que eu precise reorganizar, recomeçar, reorientar a vida quantas vezes forem necessárias. Inclusive nesses 5 P's. O planejamento que eu fiz inicial, ele pode não dar certo e pode realmente ser que no momento eu precise largar aquele projeto. Porque aquele projeto hoje não cabe mais na minha vida, não cabe mais naquele sentido, porque a circunstância da minha vida mudou. Então, vou dar um exemplo. Se eu gostaria de comprar uma casa, gostaria de comprar um terreno para eu começar a construir essa minha casa numa certa cidade. Aí eu sou casada e o meu marido resolveu não, mas o chefe pediu para ele mudar de área, mudar para uma outra cidade. Aquele terreno que eu estava sondando para comprar, que eu estava planejando comprar, que eu estava tendo uma previsão de custos daquilo ali, não vai mais acontecer, porque minha vida de casada, aquela prioridade que eu coloquei lá do primeiro vídeo que eu coloquei as prioridades, que é a minha família, tá anterior ao meu sonho, tá num lugar acima. Eu vou ter que mudar de cidade com ele. Então, aquele planejamento inicial daquele terreno, daquela casa, daquele dinheiro que eu tinha para construir aquilo ali, não vai mais acontecer. Eu vou precisar replanejar o meu sonho. Então, a capacidade que a gente tem de olhar para esses 5 pontos, né, e reorganizar a vida com o último ponto, que é o da paciência, vai fazer com que eu sempre me mantenha mais ou menos em ordem. Vão ter dias que vão estar um caos? Vão. Mas dos 365 dias, dias do ano, se eu conseguir me manter em ordem na maior parte dos dias, e em ordem que eu digo, numa questão de ordem emocional e mental, então eu consigo respirar, pensar, organizar e não me deixar levar pelos meus sentimentos. Isso eu falei no primeiro vídeo, quem assistiu tá lá, quem não assistiu pode consultar aqui nos meus vídeos, que esse vídeo tá lá, falando exatamente sobre essa ordem ser a ordem interna, ela não me deixar levar pelas minhas emoções, pelas minhas afetividades, e sim pela minha razão. Isso é trazer ordem interna para a vida. Espero que vocês tenham gostado e eu queria deixar uma pergunta para vocês. Desses 5 pontos, planejamento, previsão, pontualidade, prontidão e paciência, o que hoje falta na sua vida? O que está mais em desordem na tua parte interna, na tua vida interna, no teu mundo interior, desses 5 P's? Então deixa nos comentários, eu quero saber qual desses 5 P's que você precisa trabalhar mais para manter essa ordem interior.